Querido irmão, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, é o momento exato em que eu deveria estar ouvindo o som dos instrumentos lá na igreja, os nossos irmãos já ensaiando os cânticos para o nosso culto vespertino. E vocês não têm ideia do quanto isso tem me feito falta. Tanto eu quero aproveitar esses momentos aqui para orar com você e para compartilhar um pouco das escrituras sagradas com você nesse domingo aí abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor bendito, em nome de Jesus, apesar de todas as circunstâncias pelas quais nós temos passado, nós nos sentimos satisfeitos no Senhor, porque afinal de contas, a sua palavra, que é uma expressão viva, nós cremos isso, do próprio caráter do Senhor, do caráter imutável do Senhor, a sua palavra, que é viva também de si mesma, nos diz que o Senhor é o nosso pastor e que, sendo o Senhor o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. De nada nós sentiremos falta, porque é o Senhor que preenche todo o nosso ser, é o Senhor que enche o nosso coração, é o Senhor que nos dá a verdadeira satisfação para vivermos a vida. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer e exaltar, porque apesar das dificuldades da vida, apesar da nossa dificuldade para nos encontrarmos, Senhor, como igreja, para estarmos reunidos em congregação, cada um de nós trazemos no coração a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, que caminha conosco e que é um Deus presente em nossas casas, é um Deus presente em nossos lares, é um Deus que tem realmente visitado nosso coração, nossas vidas todos os dias e que não nos abandonou. Louvado seja o seu nome. Nós esperamos, ó Deus, também no Senhor um milagre em nome de Jesus, da restauração deste nosso mundo inteiro que anda mergulhado no terror, mergulhado no medo, mergulhado, Senhor, no pânico, no desespero em alguns casos. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja guardado também disso, destes males, desses dias. Que o Senhor preserve a saúde do seu povo, a saúde da sua igreja, dos seus pequeninos. Que o Senhor restaure em nome de Jesus aqueles que porventura já tenham sido acometidos por essa enfermidade. E que em nome de Jesus, muito em breve, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, possamos estar desfrutando com toda a responsabilidade e agora com uma consciência muito mais viva, ó Deus, da necessidade que nós realmente temos de estarmos reunidos, de estarmos juntos, de não deixarmos de congregar. Obrigado por esta oportunidade que nós vemos sim como um lampejo da sua graça, como, ó Deus, uma chamada do Senhor ao despertamento da sua igreja, para a necessidade que nós temos de estarmos juntos em nome de Jesus, de termos tudo em comum. E cada crente da sua igreja se sinta realmente acolhido pelo Senhor, na pessoa do teu Espírito Santo, e abençoado em nome de Jesus pelo seu poder, pela sua graça e pela presença gloriosa de Cristo em cada um de seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa nossa esperança aí. Os dias são difíceis, então que nós cantemos a esperança, né? Como diz o salmista, quero cantar a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Vamos cantar aqui o 192 do nosso cenário. Nos céus com Jesus, 192. Junto ao trono de Deus preparado, a cristãos um lugar para ti. Alegria perene ao seu lado, há profusas delícias ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz. Junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, tais prazeres se findam aqui, mas ali
glórias eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graças Jesus lhe dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus, nos atende, nos ouve Jesus. Senhor, que nós cremos que o Senhor dali, cheio de amor, cheio de ternura, nos atende, nos ouve, nosso Senhor Jesus. Por isso nós precisamos conservar em nossa lembrança, como diz a segunda estrofe, terceira estrofe, conservar em nossa lembrança as riquezas do lindo país. Louvamos ao Senhor por isso e quero que você abra sua Bíblia aí na primeira epístola que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, 1 aos Coríntios, do capítulo 4, porque no início do capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele nos diz alguma coisa aqui muito importante para esses dias que nós estamos vivendo, que eu preciso refletir com você, pensar um pouco sobre essa questão com você também. Assim, pois, diz as Escrituras, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Veja por que eu estou querendo pensar um pouco, discutir um pouco esse texto com os irmãos, porque esse texto me chamou a atenção justamente no dia de hoje. Então, visto a preocupação dos meus colegas pastores com o seu próprio ministério nesses dias, haja visto que realmente para nós a congregação, estar na igreja, essa vida com a igreja no sentido físico mesmo, é uma coisa muito importante. Eu sei que teologicamente nós podemos dizer, olha, a igreja são as pessoas e tal. Nós sabemos disso. Mas essa igreja que são as pessoas é uma igreja que se encontra pelo menos uma vez por semana, ou duas, ou talvez um pouco mais, dependendo da rotina estabelecida pelos próprios crentes. Nós temos um lugar onde nós devemos nos encontrar, nos reunir para juntos cultuarmos ao Senhor, juntos estudarmos as Escrituras. Nós fazemos isso em várias ocasiões e, em boa medida, a rotina, a vida, né, do pastor
gira em torno destes eventos também. Então nós nos preparamos ao longo da semana para estarmos na quarta-feira ali com a igreja, recebermos a igreja, para oferecermos aos irmãos um estudo bíblico. Nós nos preparamos para que no domingo pela manhã nós tenhamos uma boa escola dominical para poder oferecer aos nossos irmãos como alimento espiritual. Assim também isso acontece com relação ao culto vespertino. Nós nos preparamos para trazer um sermão, para pregar o evangelho aos irmãos, aos incrédulos que entrarem pelas portas da igreja, que precisam ouvir o evangelho, e também outras questões que envolvem a nossa rotina e que dizem respeito à vida comunitária, como o próprio trabalho de visitação e tudo mais. E tudo isso nesses últimos dias anda bastante dificultado, se não em alguns casos até impedido. E alguns irmãos não estão conseguindo lidar muito bem com isso. Tenho visto irmãos que estão bastante entristecidos, têm tido muita dificuldade. Então, essa pressão pode levar esses irmãos a quererem responder de alguma maneira, a querer dar algum tipo de satisfação. Portanto, nessas horas que essa palavra que o apóstolo Paulo deu, vem ao nosso coração, veio ao meu, e eu gostaria que você também olhasse para o seu pastor, eu ou qualquer outra figura, uma vez que esse vídeo vai ser de domínio público muito em breve, que você olhe para o seu pastor também e que você o veja sob a ótica que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui nesse texto. Veja bem que no versículo de número 1 ele diz que importa que os homens considerem como ministros de Cristo dispenseiros dos mistérios de Deus. E Paulo estava com dificuldade junto aos irmãos de Corinto, justamente para ser visto, percebido, para ser notado pelos irmãos como aquilo que essencialmente ele era, ministro de Deus, dispenseiro do Evangelho do Senhor Jesus. No caso de Corinto havia várias razões para isso, né? Vários motivos para isso, que a igreja alegava que eram motivos que justificavam este não reconhecimento pronto do apóstolo como ministro do Senhor Jesus. O que ele está querendo dizer? Olha, irmãos, não é assim que a coisa funciona. A vocação não vem da igreja. A igreja, sim, reconhece a vocação. Com certeza, é importantíssimo que a igreja reconheça isso e possa dizer, mais acima de tudo, eu sou dispenseiro, eu sou ministro de Cristo Jesus, né? Sou dispenseiro da graça do Senhor Jesus, sou dispenseiro dos mistérios de Deus. Lembrando que lá na Epístola aos Efésios, Paulo deixa claro o que ele quer dizer quando ele usa essa expressão mistério, né? Na teologia paulina, mistério nunca é uma coisa que a gente não sabe o que é. Mistério é sempre algo claramente perceptível pela igreja. Nesse caso aqui, mistério é o próprio ato de Deus, a escolha livre e soberana de Deus de manifestar a sua graça por meio da igreja. E, inclusive, nesse caso, fazer isso valendo-se da vida de alguns homens para que eles fossem os seus dispenseiros, para que esses homens fossem designados especificamente, de modo muito especial, para cuidarem desse papel, né, de anunciarem, de levarem ao mundo essa boa nova, de que Deus manifestou por meio da igreja a sua graça, de que Deus escolheu fazer assim e não de outro modo. Esse é o grande mistério, né, da boa vontade e da misericórdia de Deus. E o que é que o Senhor requer do dispenseiro, então? O que é que o Senhor requer destes ministros? O que é exigido, né, destes ministros, então? O que é exigido da igreja reconheçam isso. E deles, dos ministros, por sua vez, qual é a exigência que recai sobre eles? É o que diz o versículo 2. Olha, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer de nós é que nós sejamos encontrados executando, realizando nosso papel, a nossa função. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, pastores, que nosso papel, antes e acima de tudo, não é desempenhado diante da igreja, ou não é um papel a ser oferecido e desempenhado para a igreja, não é um papel teatral. Nós não estamos aqui para sermos atores de uma peça de entretenimento, atores de uma peça onde nós nos apresentamos para a igreja. Não são as pessoas que devem ver e assistir à nossa atuação, não é? E, na verdade, o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Ele diz, olha, não é bem assim que funciona. O que importa não é que nós estejamos apresentando um bom papel. O que importa é que nós estejamos cumprindo o nosso papel, cumprindo a nossa vocação. E a nossa vocação
não é aparecer para a igreja. Nossa vocação é a de sermos fiéis, né, na dispensação deste mistério, né? Fiéis dispenseiros do mistério de Deus, fiéis dispenseiros do mistério da graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso papel, e nós fazemos isso, né, quando estamos aqui nesse momento, falando do Evangelho. Nós fazemos isso quando nós estamos, mesmo que você não saiba, que você não tome conhecimento disso, nós fazemos isso quando estamos orando por você, né? Nós fazemos isso quando estamos jejuando por você, pela nossa nação, quando estamos sendo cristãos de verdade, quando estamos cumprindo aquilo para que nós somos chamados. O cuidado pela igreja, apesar de que isso não está sendo tão claro. E esse é exatamente essa dificuldade que esses nossos irmãos parece estão encontrando. Então, como não tem tido essa oportunidade de se mostrarem pastores, né? Eles não estão nos púlpitos, eles não estão nas frentes das igrejas, eles não estão à frente das escolas dominicais, eles não estão aparecendo como ministros, e isso pode trazer uma sensação de vazio. E isso pode, inclusive, produzir na igreja uma falsa sensação de que estão sem pastores. E isso não está acontecendo, né? O importante é que vocês saibam que na dispensa de Deus, há muito mais do que o sermão de domingo à noite. Inclusive, eu já venho alertando isso aos irmãos há muito tempo. Aqueles crentes cuja vida depende necessariamente do culto vespertino, do culto de domingo à noite, para que ele se sinta alimentado pelo Senhor Jesus, é um irmão que está numa situação bastante complicada, uma situação perigosa. Você não pode depender disso. Você precisa depender do Senhor Jesus, você precisa ter uma vida que vá além disso. Nós, pastores, precisamos, inclusive, ter consciência de que nós administramos uma dispensa que é muito mais farta do que uma dispensa que só tem um culto de domingo à noite ou que só tem uma escola dominical, né? Nossa dispensa precisa ser mais diversificada do que isso, né? E isso faz parte da fidelidade ao nosso papel de dispenseiros. Mas vem, com quem nós precisaremos lidar, a quem nós devemos responder pelo cuidado da dispensa, se ela está abastecida ou não, se ela está bem cuidada ou não, quem é que vai tomar conhecimento disso, a quem interessa, né, se essa dispensa está ou não sendo bem cuidada. Veja que nos versículos 3 e 4 Paulo diz: olha, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Paulo diz: olha, não são vocês, Coríntios, e nem tampouco eu mesmo que vou definir isso, né? A minha preocupação é com o dono da dispensa, né? O dono da dispensa, o Senhor, aquele que me colocou para exercer essa função, para exercer essa tarefa, é com ele que eu me preocupo, porque afinal de contas, o julgamento de vocês não é um julgamento plausível, não é um julgamento correto no sentido mais estrito da palavra, porque as pessoas não detêm a verdade no sentido pleno, elas não conseguem julgar conforme a verdade perfeita, não é? E nem tampouco eu consigo fazer isso. Então eu posso ser, e muito provavelmente serei muito complacente comigo mesmo, e a igreja muito provavelmente vai ser, talvez, é possível que seja implacável, ou outros possam ser benevolentes demais. Então esses julgamentos não são importantes. Importante é o juízo que vem de Deus para com o meu ministério, o meu trabalho. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz, é aqui que está a questão do ministério de verdade, se eu estou cumprindo ou não. Então, a minha preocupação, e isso pode parecer uma saída fácil, mas não é. A impressão que nós temos pelo texto, o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 4, é porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Essa expressão, né? Quem me julga é o Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, a minha consciência não me argui nada. Mas veja, isso também não quer dizer muita coisa para mim, isso não me deixa tranquilo. Por quê? Porque é o juízo que realmente importa. E aquele que realmente julga o meu trabalho, julga o meu ministério, julga o meu desempenho, é Deus. E isso é que é preocupante, né? Então, que a minha esperança é que cada pastor, nesse momento, tenha essa consciência, né, de que o Senhor é o grande juiz do nosso ministério, do nosso papel, e que essa consciência nos dê, produz em nós um resultado duplo.
Por um lado, que isso nos traga paz e tranquilidade por sabermos que nós respondemos ao Senhor Jesus, um Deus que é bondoso, um Deus que nos chamou para exercer um trabalho, que nos há de capacitar para desempenhar este nosso trabalho, que isso traga paz ao nosso coração, saber que Ele nos acompanha nesse trabalho, por saber que o rebanho é dele e o maior interessado no bem-estar do rebanho é Ele, e que, por outro lado, também isso nos traga forte senso de responsabilidade, que isso nos faça estar engajados de verdade, que isso nos faça dispensar o máximo amor, o máximo cuidado para com a sua vida, mesmo à distância, mesmo que nós não possamos nos encontrar, mesmo que eu não esteja na sua casa, mesmo que nós não estejamos de cima dos púlpitos, que nós tenhamos a forte consciência de que somos responsáveis pela sua vida, de que nós precisamos estar todos os dias diante do Senhor, do altar do Senhor, clamando a misericórdia e a graça do Senhor sobre sua vida, suplicando ao Senhor que tenha compaixão de sua vida, suplicando ao Senhor que visite os seus negócios terrenos, né, que visite você no seu trabalho, que visite você nas necessidades mais primárias que você tem, que são urgentes e que nesses dias andam bastante agravadas. Este é o nosso papel de dispenseiro, estarmos constantemente diante do Senhor, clamando: Deus, que a sua despensa esteja sempre cheia e que o seu povo se alimente fartamente do que dela vier, em nome de Jesus. E que, por outro lado, você também deste lado aí, ore, interceda pelo seu pastor, ore pela vida das lideranças da sua igreja, que também estão sofrendo muito nesse momento pelo simples fato de não poder estar com você, de não ter o contato com você, e isso nos faz também muita falta, em nome de Jesus, e que as nossas consciências, no fim de tudo, como diz o versículo 5, para a gente fechar aqui, vou só ler, que no fim de todas as coisas, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que no fim das contas, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de nós recebamos dele o louvor que nos é devido em Cristo Jesus, que nós façamos para ele, para a glória dele, e que recebamos dele o louvor que nos é devido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém.